Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro artigo do IL Flash é uma coletânea de citações de uma velha conhecida nossa, que aqui no site do IL foi bastante combatida ao longo do seu governo. É um artigo do nosso querido Ian Kerzimmer com o título 8 citações estúpidas para refletir sobre o Brasil. A ideia do Ianker é pegar frases, ele coloca que algumas citações de alguns pensadores oferecem exemplos do que foi pensado, do que foi concebido, do que foi feito na história, que podem ajudar a entender uma realidade, uma sociedade, um processo histórico. Para entender o Brasil contemporâneo, como é que nós chegamos ao ponto em que chegamos, para colocar para nós um retrato do que era o Brasil nos 13 anos de governo PT, o que significou esse período no seu ápice, o nosso Ian Kerzimmer traz 8 citações de ninguém menos que a nossa saudosíssima ex-presidente Dilma Rousseff. Vocês podem imaginar as atrocidades, a lógica mínima, a lógica básica, e a língua portuguesa que estão nessas citações. Outro maluco que nós temos no Brasil é o senhor Marcelo Freixo do PSOL, que concorre há anos a cargos no Executivo no Rio de Janeiro com a pretensão de levar para o Palácio Guanabara ou para a Prefeitura a plataforma socializante do seu partido, o Partido Socialismo e Liberdade. Sobre Marcelo Freixo é o meu artigo, o petismo de Marcelo Freixo e a destruição de Bolsonaro. Porque uma coisa que os psolistas como Marcelo Freixo adoram fazer é dizer que eles não são petistas. Não, esse negócio de ficar falando que nós somos petistas, nós não somos petistas, nós somos do PSOL. Nós somos diferentes, Isso é muito conveniente, mas cai por terra como um castelo de cartas esse tipo de discurso quando a gente vê que o senhor Marcelo Freixo esteve no aniversário de 40 anos do Partido dos Trabalhadores e discursou em homenagem ao PT, a essa desgraça partidária que afundou o Brasil, sabemos do quanto. Ele foi lá dizer que o PT deve ser defendido, porque quem defende o PT está defendendo a democracia, etc, 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 jogando no lixo tudo aquilo que o PT fez para patrocinar o autoritarismo bolivariano na América Latina. Esquecendo convenientemente de tudo isso, até porque o seu partido pessoal também apoia em boa medida essa gente. Então, dizer para mim, dizer para a gente que é psolista, não tem nada a ver com o PT, é o tipo de declaração que a partir de hoje, sobretudo depois dessa presença do Freixo nesse evento, deveria receber uma resposta mal educada. No entanto, mais do que isso, o Marcelo Freixo disse no evento que ele acha que a esquerda precisa destruir o governo Bolsonaro, um governo democraticamente eleito pela sociedade brasileira, que a esquerda deve destruir o governo Bolsonaro. Ao contrário de muitos colegas, eu nem disse no meu artigo que eu acho uma coisa, meu Deus do céu, uma atrocidade o que o Freixo disse, que a gente tem que tratá-lo como se fosse um nazista por ele ter dito isso. A gente tem que tentar destituí-lo do seu mandato por ter dito isso, porque nós mesmos, durante o período do PT, dizíamos que nós tínhamos que destruir o lulopetismo. Destruir porque afundou o Brasil, protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história do planeta, patrocinava todas as formas de autoritarismo dentro e fora do Brasil, então tínhamos que destruir aqueles 13 anos de governo. Sim. Então é natural que aqueles que estão ligados ao campo político deles, depois que nós vencemos a batalha pelo impeachment, que eles queiram destruir o governo que foi eleito agora. É natural que eles queiram isso. O que eu critico são os 2 pesos e 2 medidas. Até hoje se diz que quando nós falávamos lá atrás que queríamos destruir aquele estado de coisas, nós estávamos fazendo um discurso de ódio. Por que o discurso do senhor Marcelo Freixo não é tratado dessa forma? Essa é a questão que fica no ar. Nessa guerra que nós travamos contra esses malucos da extrema esquerda, temos um outro exemplo, o exemplo de um filme de guerra recente, que inclusive concorreu ao Oscar, sendo usado no artigo seguinte como modelo para nós nos inspirarmos
ao confronto que nós travamos. É o artigo do Roberto Rachevsky, O que podemos aprender com o filme 1917. O que o Rachevsky destaca no seu artigo são os liberais que estão no governo, os liberais que estão no Ministério da Economia de Paulo Guedes, lutando contra as intempéries, contra os próprios erros, né? Contra os clientelistas, os discursos cartoriais dentro da nossa política, tanto no legislativo quanto dentro do próprio executivo, dentro do próprio governo, as intempéries que se travam, os desafios que eles têm que enfrentar, sentindo na carne a política real, a dureza da batalha por tentar implementar a sua agenda. E aí ele coloca esses liberais como verdadeiros guerreiros que não merecem ser apedrejados retoricamente, nem muito menos concretamente, pelos liberais que estão de fora, como muitos vêm fazendo, infelizmente, e eu também venho batendo nessa tecla, e que precisam ter muita disposição, muito apoio e principalmente muito esforço pessoal para manterem a sua coerência, tanto quanto eles conseguirem. É uma esperança muito grande que o Brasil tem nesse ministério, no trabalho desses liberais, muitos deles nós conhecemos, que estão lá suando a camisa para ver se conseguem fazer alguma coisa por esse país. Também entre as contendas travadas na política nacional está a CPMI das fake news, que vem tomando aí os noticiários. E é sobre isso o artigo do Pedro Henrique Alves, a bizarrice chamada CPI das fake news. Para o Pedro Henrique, até hoje, o principal motivo da CPI, que foi uma matéria da Folha de São Paulo, a jornalista Patrícia, né, que deu ensejo a que se pensasse que houve um disparo de mensagens da campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República via WhatsApp ilegalmente, inclusive com notícias falsas, patrocinado, apoiado ali, contratando a empresa Iacos para fazer isso, empresa que está sendo sabatinada na CPI. Isso até hoje a CPI não conseguiu provar. Essa é a avaliação do Pedro Henrique e considera por isso mesmo que essa CPMI está sendo um desperdício de recursos públicos, porque não há substância para o desenvolvimento do seu trabalho. Mas mais do que isso, ele cita um caso recente do Hans River, um dos funcionários da empresa Iacos, que foi convocado pelo PT, que é o grande promotor desta CPMI, convocado pelo PT para depor contra Bolsonaro. Ele foi lá e falou que, na verdade, ele trabalhava para as contas do Fernando Haddad, do PT, e do Henrique Meirelles, do então PMDB, atual MDB. Ele não falou uma palavra sobre trabalhar para a campanha de Bolsonaro. Aí fica, né, um tiro no pé monumental do PT ao tê-lo convocado. É verdade, e o próprio Pedro admite isso, que tudo indica que o Hans River contou várias mentiras no seu depoimento. No entanto, se ele é uma fonte que não merece confiança, justamente por ter mentido no seu depoimento, também não merece confiança o que ele falou para a jornalista da Folha, porque ele foi a principal fonte da sua matéria. É isso que o Pedro coloca. Então ficou um João sem braço do jornalismo essa matéria, depois dos últimos incidentes. E depois disso, o PT, mais uma vez, com o dono da própria empresa, o dono da Iacos depondo, o PT foi alvo dos comentários dele, dizendo que realmente o PT era um dos principais clientes, que era insignificante trabalhar para o Bolsonaro, né? Ele até fala que houve, mas que foi insignificante. O Hans River disse que nem sequer tocou na campanha do Bolsonaro. Então, quer dizer, um tiro hecatômbico no pé do PT, o que eles estão fazendo nessa CPI. Independentemente do mérito da CPI em si e da verdade dos fatos, que para o Pedro Henrique ainda não há fundamento para se afirmar coisa alguma. Outra coisa vazia, agora do lado do governo, na opinião do autor do próximo artigo, foi o desafio do Bolsonaro aos governadores de zerar os ICMS. É o artigo do Gabriel Williams, proposta de zerar ICMS é populismo barato. O que ele coloca aqui é que é um assunto que já esteve no IL Flash anteriormente, na semana passada mesmo esteve aqui, um artigo falando sobre esse assunto, e o Gabriel tem a mesma opinião daquele artigo, né? Que a fala do presidente foi populista, que na verdade ninguém tem condições de zerar o ICMS na canetada assim, desse jeito, que pesa muito mais para os estados do que para a União, e ele também critica a fala do Bolsonaro dizendo que ele baixou o preço dos combustíveis, informando, sinalizando que desde o governo Temer vêm sendo seguidas as cotações internacionais do mercado. Então, que história é essa de que foi o presidente como pessoa
como indivíduo, que na canetada baixou o preço. Isso não é uma contradição com o próprio discurso e a política liberal de respeitar a dinâmica do mercado? Esse é o ponto que o Gabriel traz. Outro texto crítico a alguém do governo, mas dessa vez ao nosso ministro Paulo Guedes, que nós acabamos de elogiar, né? Nós temos um artigo do João Luiz Maulade: não, ministro, moeda fraca não é bom para ninguém. Reconhecer o valor desses liberais não é fechar os olhos e deixar de cobrar e criticar quando as coisas saem errado ou são ditas erradamente. E o Maulade faz uma crítica ao Paulo Guedes, reconhecendo primeiro que ele estava defendendo uma coisa correta, que é a não interferência do governo no câmbio e a necessidade do país se acostumar com as flutuações inevitáveis do mercado, mas que o Paulo Guedes defendeu essa tese de forma infeliz, usando aquela frase das empregadas, que empregada doméstica podia ir para a Disneylândia, né? O que soou elitista, ficou muito mal para ele, pegou mal para ele na repercussão midiática, e também dizendo que moeda desvalorizada pode ser algo bom, o que o autor vê como uma coisa muito ruim para a propaganda do liberalismo. Finalmente, um artigo do Carlos Júnior na Liderança: análises de jirico dos almofadinhas da Globo News sobre política americana. São mais apreciações críticas, como o Carlos Júnior praticamente faz toda semana, do comportamento dos jornalistas brasileiros ao reproduzirem as notícias, as manchetes, as matérias enlatadas que vêm dos jornalecos, dos grandes jornais americanos. Sempre, é claro, aqueles que têm um viés mais esquerdista e mais progressista, como a CNN. Né? Esse é o ponto que o Carlos Júnior critica. Os nossos jornalistas deveriam olhar mais para as fontes conservadoras também, para abranger um espectro maior da realidade americana, em vez de apenas ficar na sua bolha. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que